Continuando, então, pessoal, agora a gente vai falar do primeiro princípio. Como eu disse para vocês, é um princípio que permeia todo o direito administrativo, todo o direito público. Né? Quando a gente fala em direito público, a gente acaba remetendo à ideia de interesse público. O que é interesse público? Eu pedi para vocês pesquisarem o que a doutrina, o que a jurisprudência fala sobre o interesse público. E vocês encontraram alguns casos e vocês viram o quão difícil é definir a partir da leitura do seu conceito, ou onde ele está sendo aplicado. Existe uma visão clássica do Instituto de Supremacia do Interesse Público, que é a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Todas as normas, toda a estrutura do direito administrativo seria orientada a assegurar a prevalência dos princípios da supremacia desse interesse. Existe uma vantagem, né, de existir esse conceito de supremacia do interesse público que demonstra essa necessidade de dissociar as finalidades buscadas pelo Estado das conveniências dos governantes. Então, o interesse público não é o interesse do governante, não é o interesse do presidente, não é o interesse do prefeito, é o interesse do Estado. Ponto negativo disso é que ele é usado para justificar alguns atos que muitas vezes são incompatíveis com uma ordem democrática, porque como ele abarca muita coisa, como ele diz muita coisa, muitas vezes ele acaba servindo para não dizer nada e para justificar coisas que não são justificáveis dentro da ordem jurídica. O que significa supremacia e indisponibilidade? Supremacia é superioridade. Superioridade sobre os demais interesses existentes em sociedade. Quando tem um conflito entre um interesse que é público e um interesse que é exclusivamente privado, deve prevalecer o interesse público. Ele que justificaria realizar supressões de direitos de particulares. Indisponibilidade é a impossibilidade de sacrifício ou transigência. O que é transigir? Transacionar? Trocar. Eu não posso trocar, eu não posso substituir ele por outra coisa. Eu vou começar, então, definindo interesse público, dizendo o que não é interesse público, e que muitas vezes se confunde com interesse público. Eu não posso dizer que interesse público é o interesse do Estado. Existe uma circularidade nesse raciocínio. Se eu digo que é interesse do Estado, eu pergunto o que é o interesse do Estado. Proteger o interesse público. E aí eu fico como aquela cobra do mundo que come o seu próprio rabo. Eu não digo nada. Fico nesse círculo perfeito que não diz nada com nada. O que é interesse público, o interesse do Estado, qual é o interesse do Estado? Preservar o interesse público. Também não é o interesse do aparato administrativo, ou seja, o interesse da administração. O Estado ele tem algumas conveniências, a administração pública tem conveniências, por exemplo, prazo em dobro para responder um processo. Isso é uma conveniência administrativa. Isso não é o interesse público, mas a justificativa para ter essa conveniência é o interesse público. Pagamento de dívida por precatórios, isso é interesse público? Qual é o interesse público em que o Estado tem essa prerrogativa? É o interesse de organizar melhor as suas finanças, mas isso é um interesse secundário, né, de segunda classe, não é um interesse realmente importante. Eu posso caracterizar interesse público como interesse da maioria das pessoas? Será que existem maiorias que são permanentes, que têm interesses comuns? Ou interesse da sociedade? Eu já adianto que não é o interesse da maioria. Não é porque a maioria das pessoas quer alguma coisa que eu posso dizer que isso é o interesse público e todas as outras pessoas têm que se contentar com aquilo. Existe uma impossibilidade de reconhecer um único interesse público, ou cravar, isso é interesse público. A determinação, então, do que é interesse público vai depender de uma análise do caso concreto. E a gente tem, de certa forma, uma inversão de valores na doutrina. Ele é indisponível
o interesse é público porque é indisponível e não o contrário. Às vezes até eu me atrapalho quando eu vou dizer isso. Que tipo de direitos são indisponíveis? Que direitos vocês não dispõem? Ninguém pode dispor. Então, segundo Marçal Justin Filho, né, a configuração do direito administrativo como um conjunto de princípios e regras, ele é orientado à composição entre diversos interesses estatais e não estatais, de modo a assegurar a promoção dos direitos fundamentais. Então, eu posso associar interesse público como promoção dos direitos fundamentais. Aí, realmente, ele continua sendo um conceito aberto, dependente de uma análise no caso concreto, mas eu tenho uma base mais segura, e mais de acordo com a nossa configuração atual de Estado democrático. Então, a atividade administrativa subordina-se, então, à supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estes, sim, são supremos e estes, sim, são indisponíveis. Então, eu não legitimo uma decisão pela invocação do interesse público. A preservação do interesse público é o resultado da preservação dos direitos fundamentais. Então, para analisar se tem interesse público, eu tenho que perguntar qual direito fundamental está sendo protegido quando eu digo que eu estou atendendo ao interesse público. Eu estou atendendo ao interesse de segurança pública? Eu estou atendendo ao interesse de saúde? A que direitos eu estou atendendo? A garantia da cidadania? Então, essa análise tem que ser feita. E lembrar que interesse público não é interesse econômico do Estado. E, para isso, a doutrina, não existe unanimidade nessa classificação, mas eu gosto dessa classificação porque ela simplifica um pouco, né? Divide interesse público em primário e secundário. O que seria interesse público primário? Seria o que é efetivamente interesse público, são os direitos fundamentais. E interesse público secundário seriam interesses do próprio Estado, do aparato administrativo. Então, arrecadação de tributos, preservação do patrimônio, entre outros interesses que são do próprio Estado, e não da coletividade, e não estão relacionados à promoção de nenhum direito fundamental. Então, se eu tenho um conflito entre o interesse público, que é secundário, e o interesse público, que é primário, o primário tem que prevalecer. Indisponibilidade do interesse público primário, mas não do secundário. Por isso que eu posso pensar, por exemplo, em transação tributária, em transacionar em relação a tributos, e em transacionar quando envolve patrimônio do Estado. Posso vender patrimônio, posso fazer uma transação envolvendo patrimônio, mas eu não posso transacionar quando eu estou tratando de direitos fundamentais. Aí não há transação. Alguns exemplos de prerrogativas decorrentes da ideia de supremacia do interesse público. Isso aqui foi extraído do Alexandre Massa. Transformar compulsoriamente propriedade privada em pública. Usar a propriedade privada em situação de iminente perigo público. Essas figuras aqui, desapropriação, requisição administrativa, a gente vai estudar mais para frente. Desapropriação é um termo bem comum, todo mundo tem uma noção. A gente vai estudar como funciona, quando ela pode ser feita. Mas todo mundo sabe o que é desapropriar um bem, né? Tirar um bem que é de propriedade privada e transformar esse bem em público. Usar a propriedade privada em situação de perigo público. É uma requisição administrativa. Eu utilizo alguma coisa em razão de uma necessidade. Obrigar a prestar um serviço, prazos processuais dobrados, possibilidade de rescindir unilateralmente contratos, isso que vocês vão estudar na segunda cadeira de direito administrativo, impenhorabilidade dos bens públicos, isso a gente vai estudar ainda esse semestre, imprescritibilidade dos bens públicos, os bens públicos não prescrevem. O que é prescrição? Prescrição aquisitiva significa que se eu usar um bem público por 10, 15, 20, 30, 50 anos, eu me torno dono dele. Quando é um bem privado, eu me torno dono. Agora, bem público, não. É imprescritível. Presunção de legitimidade dos atos administrativos, dentre outros, tá? Que a gente vai trabalhar. Aqui eu trouxe 2 exemplos de emendas que tratam do interesse público. Esse material, como eu já falei para vocês, está disponível no sistema acadêmico. Vocês podem dar uma olhada lá, tá?
Sobre interesse público, por enquanto, é isso, e na próxima aula continuamos com legalidade, finalidade e outros princípios, tá certo? Para essa semana era isso.